Resumo da novela, Quando Chama o Coração, capítulo de segunda, de 6 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Quando Chama o Coração, capítulo de segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Meu coração vai continuar. Após a morte de um amigo, Jaque faz algumas escolhas difíceis na vida, que podem afetar Elizabeth também. Enquanto Elizabeth e Abigail desfrutam de uma caminhada matinal, Elizabeth fala sobre o desejo de estar com Jaque enquanto ele se dirige para o norte para o funeral de Doug. Abigail ressalta que todos os homens têm maneiras diferentes de lidar com o luto, e ele pode precisar ficar sozinho. A conversa deles é interrompida por Sunny, que diz a Elizabeth que as crianças ainda sentem falta dela, mas Elizabeth garante que verá todos os alunos no próximo recital. Mais tarde, ela confidencia a Abigail que ser professora extracurricular não basta, pois ela sente muita falta de ser professora. Abigail garante que conseguirá seu emprego de volta. Enquanto isso, no norte, Jaque comparece ao funeral de Doug com o resto da polícia montada, onde Doug recebe uma despedida de herói. Quando Jaque retorna para Hope Valley, ele se apoia em Elizabeth e expressa seu arrependimento por não ter feito mais por seu amigo. Mais tarde, Elizabeth está ensinando frações aos alunos usando uma torta que Rosemary fez anteriormente. Stoneman se aproxima de Elizabeth e lhe dá crédito por fazer com que as crianças se interessem em aprender. Ela pergunta se isso significa que Philip pode voltar para a escola, e o Sr. Stoneman diz que seria necessário um milagre, algo em que Elizabeth acredita. No jantar, Elizabeth tenta fazer com que Jaque fale sobre sua viagem ao norte, mas ele permanece quieto. A noite é interrompida quando a mãe de Doug, Missy, aparece para dar um presente a Jaque. É o colar de São Cristóvão de Doug, que Jaque deu a Doug no dia de sua formatura. Jaque aceita o presente em lágrimas e expressa seu pesar por não ter aceitado o emprego no território do norte, algo que Elizabeth considera perturbador. De volta ao gabinete do prefeito, Henry e Ray dizem ao Sr. Stoneman que desaprovam as aulas particulares de Elizabeth. Quando o Sr. Stoneman defende Elizabeth, Henry e Ray dizem ao professor que ele pode ser facilmente substituído. Na manhã seguinte, no café da manhã, Cody diz a Abigail o quanto sente falta de Elizabeth como sua professora. Mais tarde, ele reúne todos os alunos para escrever cartas positivas sobre Elizabeth para enviar a ela. Mais tarde, Elizabeth diz a Abigail que lutará para conseguir seu emprego de volta, não importa quanto tempo demore. Cody ainda quer que Elizabeth leia todas as cartas que escreveram. Enquanto isso, Jaque está conversando com Leigh sobre querer voltar ao território do norte para patrulhar. O único conselho que Leigh pode oferecer é não ouvir os conselhos de ninguém e dizer a Jaque para fazer o que é certo para ele. De volta a casa, Jaque e Elizabeth estão lendo suas cartas quando Francine aparece na porta. Juntos, os dois vão ao gabinete do prefeito, para que Francine ligue, para contar a história de como o superintendente Sr. Higgins fez uma proposta para ela em Union City, da mesma forma que Elizabeth havia explicado anteriormente. Abigail também vai à reunião, e diz a Ray e Henry que isso deveria significar que Elizabeth teria seu emprego de volta imediatamente, já que ela estava dizendo a verdade o tempo todo. Henry diz que sem provas eles não têm como comprovar as histórias. Francine então oferece evidências, cartas explícitas que o Sr. Higgins costumava deixar em sua mesa. Depois de examinar cuidadosamente as cartas, Henry restabelece o cargo de professora de Elizabeth na escola. Após a reunião, Elizabeth pergunta o que fez Francine mudar de ideia sobre se apresentar. Ela mostra a Elizabeth um envelope que recebeu contendo uma fotografia de Elizabeth e todos os seus alunos, com uma nota anexada que diz: "Coisas ruins acontecem quando pessoas boas não fazem nada." Elizabeth descobre mais tarde que foi Abigail quem enviou a carta. Jaque passa algum tempo sozinho com Frank e relembra o funeral de Doug, dizendo que ele está orando por forças. Elizabeth se depara com os dois cavalheiros conversando, e ouve Jaque dizer a Frank que decidiu assumir a missão no norte. Frank vai embora para que Jaque e Elizabeth possam conversar.
Elizabeth diz a Jaque que não quer que ele aceite o emprego, mas Jaque diz que é um chamado muito maior do que ele, e que ele deve ir. Elizabeth se oferece para ir também, mas Jaque diz que seu destino é lecionar em Hope Valley, e que ela deve ficar. Ele não pode dizer a ela quanto tempo ficará fora. Uma Elizabeth chorosa sai correndo porta fora, e diz a Jaque que quer ficar sozinha. Naquela noite, no café, Elizabeth confidencia a Abigail que, desde a morte de Doug, ela suspeitava que Jaque aceitaria o emprego. Abigail presenteia Elizabeth com um cartão endereçado a Elizabeth, dentro do qual se lê: "Dê um passeio comigo." Elizabeth sai para ver velas iluminando o caminho para a escola, onde ela encontra Jaque esperando por ela de uniforme completo. Jaque diz a Elizabeth que sabia que ela era um anjo trazido para sua vida no dia em que a conheceu, e se ajoelha e a pede em casamento. Uma Elizabeth chorosa começa a chorar, e diz: "Sim." De volta ao salão, Rosemarie oferece a Elizabeth uma festa surpresa de noivado com champanhe e bolo, e ainda não consegue acreditar que Jaque terá que ir embora na manhã seguinte. Elizabeth ressalta que não é fácil saber disso, mas Abigail vê o lado positivo, e diz que pode aproveitar o tempo para planejar o casamento. Abigail então reúne os festeiros para brindar aos noivos, celebrando a honra, a fé e o amor verdadeiro. A festa é interrompida para Jaque, pois ele precisa ir para casa e começar a fazer as malas para a viagem. Em particular, Elizabeth diz a Jaque que não tem certeza se deveria ficar feliz ou triste. Mais tarde naquela noite, Leigh e Rosemarie passam algum tempo em silêncio e Rosemarie confessa que está muito triste por Elizabeth. Ela acrescenta que Hope Valley não será o mesmo até que Jaque volte. Na manhã seguinte, toda a cidade faz fila para dar a Jaque um adeus de herói. Ele faz Abigail prometer cuidar de Elizabeth enquanto ele estiver fora. Finalmente, ele dá um último adeus a Elizabeth antes de montar em seu cavalo, para fazer sua jornada para o norte. Elizabeth persegue o cavalo gritando Jaque. Ele para o cavalo, desce e envolve Elizabeth em um abraço caloroso. Ele lhe dá mais um beijo antes de voltar a montar no cavalo, para seguir para o norte. Mais tarde naquela noite, os alunos se reúnem para o recital. Abigail anuncia que Elizabeth não irá, porque está indisposta, mas o show deve continuar. Bill abre o show com os alunos cantando Tis Little Light of Mine. O próximo é Timmy, que tocará piano. Ele diz à turma que não tocará sem Elizabeth, que prometeu cantar para ele. Só então, Elizabeth surpreende Timmy e o resto do público. Ela sobe ao palco e canta Danny Boy, enquanto Timmy toca piano. Antes que ela possa começar a chorar, Elizabeth e Timmy são aplaudidos de pé, e o resto da turma lhe dá um abraço coletivo.